Irmãos, muito boa noite. É uma alegria grande para mim estar com vocês nesta ocasião. O título da nossa palestra hoje é O Culto Público como a Escola de Deus. Esse é o título da palestra de hoje, O Culto Público como a Escola de Deus. E eu quero oferecer essa palestra mais geral, porque eu acredito que sempre que nós falamos a respeito do culto, existem duas coisas que nós precisamos compreender melhor, e é isso que eu quero fazer com vocês hoje. A primeira dessas coisas é, afinal de contas, o que é culto? Ou do que nós estamos falando quando nós usamos esta palavra? Essa é uma pergunta que parece ser muito simples, afinal de contas nós cultuamos a Deus todos os domingos. Todos os domingos a gente diz, eu estou indo ao culto, eu estou indo à igreja para cultuar. Mas como eu pretendo mostrar daqui a pouco, ainda nesse primeiro momento, culto é uma palavra que costuma ser utilizada em dois sentidos diferentes. E em um desses dois sentidos, ele pode se referir a três diferentes objetos. Então, parece simples, mas a coisa não é tão simples quanto parece. E eu entendo, irmãos, que a falta de clareza quanto à distinção entre os objetos está na base de boa parte dos mal-entendidos que nós temos que enfrentar a respeito do culto público. Então, qual é a minha esperança? É que ao definir, ao dar mais clareza do que é o culto público, muitas das nossas confusões possam ser desfeitas quase que de imediato, certo? Então, eu quero primeiro lidar com essa questão. E a segunda questão, que eu creio nós precisamos sempre conversar quando o assunto é o culto, é o que acontece quando nós estamos cultuando a Deus. Ou o que está acontecendo quando a igreja se reúne para adorar o Senhor. Essa é outra questão cuja resposta parece simples a princípio, mas não é. E no segundo momento desta noite, eu pretendo mostrar a vocês que nós precisamos, quando eu falo nós reformados, nós evangélicos brasileiros, literalmente de uma conversão no entendimento dessa questão. Não me entenda mal, eu não estou usando a palavra conversão aqui, para me referir àquele primeiro momento em que você, estando morto nos seus delitos e pecados, não crendo em Jesus Cristo, passou pela ação sobrenatural do Espírito Santo a crer em Jesus. Eu não estou falando necessariamente de uma conversão espiritual primeira, mas eu estou falando de uma conversão hermenêutica, ou de uma conversão interpretativa. Nós precisamos de uma mudança significativa na maneira como nós entendemos aquilo que acontece quando o povo de Deus se reúne para cultuar o seu Senhor. Então, nessa noite, irmãos, nós só vamos enfrentar essas duas questões. Então, nesse primeiro momento, eu quero responder essa pergunta. Afinal de contas, do que estamos falando quando falamos de culto? E então, no segundo momento, eu pretendo responder a segunda pergunta, que é o que acontece, afinal de contas, quando nós estamos cultuando ao Senhor. Então, sem mais delongas, vamos aí à primeira pergunta da noite, que é, afinal de contas, o que é culto? Como eu disse a vocês, culto é uma palavra que costuma ser utilizada em dois sentidos diferentes. O primeiro é aquilo que muitos estudiosos têm chamado de sentido amplo, ou sentido lato. Ou também nós poderíamos chamar esse sentido de sentido geral, que é quando nós usamos a palavra culto
para nos referir à nossa obediência a Deus no todo ou na integralidade da nossa existência. Esta é a maneira como eu entendo o apóstolo Paulo usa a palavra culto em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por causa desse adjetivo que está aí, racional, qualificando a palavra culto, muitas pessoas entendem que o apóstolo Paulo está se referindo aqui ao culto público. E é muito comum alguns pastores, inclusive, argumentarem em prol da racionalidade do culto, da ênfase que o culto precisa ter na dimensão racional, usando esta expressão do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 1. Então é muito comum alguns pastores dizerem: olha, a gente precisa ter uma sequência lógica na nossa liturgia. Nós precisamos garantir que os movimentos litúrgicos, eles são devidamente compreendidos pelas pessoas, porque afinal de contas, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, o culto precisa ser racional. Veja, eu sou um adepto da racionalidade do culto, e acredito inclusive que isso é algo que nós precisamos recuperar no cenário evangélico brasileiro. O cenário evangélico brasileiro valoriza, muitas igrejas, a dimensão afetiva acima da dimensão intelectual ou da dimensão racional. Para muitas pessoas, o culto, ele é um culto espiritual, ele é um culto impactante, quando as nossas emoções são tocadas por ocasião do culto público. E às vezes você pergunta: por que você achou que o culto hoje foi uma beleza? E o indivíduo quase que caindo em lágrimas, derramando em lágrimas, ele diz: olha, eu não sei exatamente por que foi, eu só sei que tocou muito o meu coração. A gente percebe que às vezes ele está falando das suas emoções tocadas, mesmo que a sua racionalidade, que o seu intelecto não tenha sido afetado por aquilo que aconteceu. E eu acredito, irmãos, que isto é um problema, isto é um desequilíbrio. O culto não pode ser um evento racionalista, e não é verdade que não existe lugar para as emoções do culto público. Se você consegue cantar: minha alma canta ao Senhor, eu tenho 10.000 razões para adorar ao Senhor, e isso não mexe com você, alguma coisa está errada. Se você canta firme nas promessas de Jesus, e você está entendendo o que está acontecendo, você se lembra das promessas dele, de que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e você canta isso sem que as suas emoções sejam tocadas pelo que você diz, alguma coisa está errado. Então, as nossas emoções, obviamente, estão presentes e devem fazer parte da maneira como nós cultuamos a Deus. Mas quando a participação das nossas emoções inibe ou enfraquece a participação do nosso intelecto, algo também está errado. Na verdade, eu costumo dizer que geralmente, no culto público, as emoções genuínas brotam de um correto entendimento do Evangelho. Ou seja, você sabe que você está tendo uma emoção verdadeira quando, de certa maneira, você compreende
qual é a razão pela qual ela está acontecendo. Você compreendeu o quão você é pecador? Você compreendeu o tamanho da graça e da misericórdia de Deus? Você compreendeu a segurança que existe em uma promessa feita pelo Senhor? E isso então mexe com as suas emoções. Então, eu particularmente entendo que recuperar o lugar da dimensão intelectual no culto público é um desafio para a igreja brasileira. Mas isso não significa que o apóstolo Paulo esteja se referindo ao culto público em Romanos capítulo 12, versículo 1. Na verdade, irmãos, quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que culto racional nada mais é do que sinônimo da entrega do corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que não é algo que nós fazemos apenas por ocasião do culto público, mas é algo que nós fazemos ao longo da nossa existência inteira. Em que dimensões de nossa vida nós somos chamados à obediência através do nosso corpo? Não é apenas quando a igreja está reunida para adorar ao Senhor. É quando nós somos pais e mães em casa, é quando nós somos filhos no ambiente do lar, quando nós somos estudantes numa escola, quando nós somos patrões ou empregados no ambiente de trabalho, quando nós somos participantes da vida civil, exercendo os nossos direitos e os nossos deveres como cidadãos. É ali que o apóstolo Paulo nos recomenda que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E se você tiver alguma dúvida disso, basta ler os versículos 3 em diante de Romanos capítulo 12 e perceber as aplicações que o apóstolo Paulo vai fazer. Ele vai falar de ninguém pensar de si mesmo além do que convém. Ele vai falar de um amor sem hipocrisia pelo próximo. Ele vai falar do amor pelos inimigos. Ele vai falar no capítulo 13 da sujeição às autoridades superiores. O que Paulo está fazendo nesses versículos? Descrevendo de maneira mais detalhada o que significa entregar a vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que segundo ele é sinônimo de culto racional. Racional é a tradução da palavra logiken na língua grega, de onde poderia vir a nossa palavra lógica. Parece que o apóstolo Paulo está dizendo que esse é o nosso culto lógico. Ou seja, o que se espera? O que é lógico para alguém que foi alcançado pelas misericórdias de Deus? Paulo diz que toda a sua vida, em cada uma das dimensões de existência na qual ele funciona, reflita o poder do Evangelho e seja um testemunho daquilo que Deus fez na vida dele, transportando-o do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, quando Paulo fala de culto racional em Romanos 12:1, ele não está falando necessariamente da nossa reunião, ele está falando da nossa obediência integral na vida. Você certamente já ouviu alguém dizer que tudo é culto. Ou certamente você também já ouviu alguém dizer que a vida é um culto. E eu confesso, nem sempre as pessoas que fazem essas afirmações, as fazem com uma motivação adequada. Às vezes as pessoas fazem essas afirmações para inserir no culto público elementos que são estranhos. Então eles dizem assim, a vida inteira é um culto. Em todos os lugares que nós vivemos, nós estamos cultuando a Deus. Então se a gente faz isso lá na vida, a gente poderia fazer isso também no culto ou na reunião.
Então, algumas pessoas, às vezes, falam isso, tudo é um culto, ou a vida é um culto, com esta finalidade. Outras vezes, as pessoas falam isso para desculpar o seu relapso, o fato dele ser relapso em relação ao culto público. Afinal de contas, se jogar videogame na minha casa é um ato que eu faço em adoração a Deus, se ficar conversando com os meus amigos numa pizzaria é um ato de culto a Deus, por que eu não deveria ficar jogando videogame em casa e conversando com os meus amigos na pizzaria ao invés de ir ao culto no domingo? Percebe como é que algumas pessoas às vezes usam essas expressões, tudo é um culto, a vida é um culto, com uma finalidade equivocada? É isso mesmo, irmãos. O coração humano é capaz de tomar coisas verdadeiras, afirmações verdadeiras, com a finalidade de utilizar para dar vazão ao pecado do nosso coração. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: a motivação dessas pessoas pode estar errada, mas a afirmação que elas fazem está certa. É isso mesmo, tudo é um culto. A vida é um culto a Deus. Quando eu estou educando os meus filhos na minha casa, quando eu estou me relacionando com a minha esposa no contexto do meu lar, quando eu estou conversando com os meus amigos, ou quando eu estou trabalhando no ambiente de trabalho, quando eu estou na escola estudando, quando eu estou ministrando as minhas aulas, todas essas coisas são coisas que eu faço como um ato do meu serviço, ou como um ato da minha adoração ao Senhor. E a Bíblia parece usar a palavra culto para se referir a isso, ao todo da nossa obediência na nossa vida ao Senhor. No entanto, nós também usamos a palavra culto em um sentido mais restrito, ou em um sentido mais específico, para nos referirmos não ao todo da nossa obediência, mas para nos referir a um momento separado da vida ordinária, dedicado exclusivamente à comunhão com Deus, por meio de práticas devocionais. E a Bíblia também usa a palavra nesse sentido. Veja, por exemplo, o segundo mandamento, que está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículos 4 e 5. Ali Deus exige o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, e veja só, nem lhes darás culto, diz o Senhor. Ora, aqui a palavra culto não está sendo utilizada para se referir à nossa obediência no todo da vida. Aqui, Deus tem em mente um momento singular de expressão de adoração, no qual seu povo poderia ser tentado a construir uma imagem de Deus, para se curvar diante dessa imagem, adorando essa imagem como se estivesse adorando o Senhor. Portanto, culto é uma palavra que pode ser usada tanto para se referir à nossa obediência na vida, quanto a um momento singular de comunhão com Deus, através de práticas devocionais. E se você acha que a palavra culto, nesse sentido, se refere a apenas um objeto, então eu preciso dizer a você que, historicamente, a tradição cristã tem reconhecido e tem afirmado a existência de 3 diferentes objetos que podem ser referidos pela palavra culto. E se você é um presbiteriano que está aqui nessa noite,
eu queria que você soubesse que os princípios de liturgia da sua denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, reconhece a existência de 3 cultos. Não apenas de um culto, mas de 3 cultos. E a pergunta é: quais são eles? O primeiro é o culto individual. O que é o culto individual? É aquele momento no qual cada crente, pessoal e individualmente, se dedica ao Senhor, cultivando a sua comunhão com Ele, por meio do estudo da Escritura Sagrada, por meio de ouvir a voz de Deus, por meio de falar com o Senhor, através da prática da oração. Qual é o nome que a gente dá mais comumente a isso? Qual é o nome que a gente dá mais comumente a isso? Devocional, não é isso? Então, a gente chama isso de devocional. Eu já fiz a minha devocional hoje. Ou, pastor, eu tenho tido muita dificuldade de ter uma vida devocional. Do que você está falando quando você usa a palavra devocional? Você está falando daquilo que a história da igreja e os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil chamam de culto individual. É um momento na sua vida individual em que você sai das atividades ordinárias e separa um tempo extraordinário para se dedicar à relação com Deus. Eu não sei como é que anda o seu culto individual, mas eu queria que você soubesse, se você é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma das coisas que você prometeu quando você se tornou membro dessa igreja é que você ia fazer o seu culto individual com frequência. E se o seu culto individual não tiver resolvido, possivelmente os outros 2 cultos a respeito dos quais nós vamos falar aqui sofrerá as consequências do seu culto individual não estar no lugar correto. Então, primeira coisa que a gente precisa aprender hoje é que o nosso culto começa na nossa relação individual e na nossa relação pessoal com Deus. O segundo culto, que é reconhecido historicamente, é um culto absolutamente esquecido no mundo contemporâneo. Um daqueles que a gente costuma dizer, por causa da rotina corrida na qual nós vivemos nesse mundo moderno, nesse mundo contemporâneo, é quase impossível colocá-lo em prática. E do que eu estou falando? Eu estou falando do culto doméstico ou do culto familiar, que é aquele momento em que os membros de uma família cristã se reúnem conjuntamente em torno da palavra de Deus, para meditar nela, para orar ao Senhor a partir do entendimento dela, para cantar conjuntamente louvores ao Senhor. Então, o segundo culto ainda não é o culto comunitário ou o culto público. Tudo começa com o nosso culto individual a Deus. Passa pelo culto da nossa família, pelo culto da nossa casa. Talvez você diga: pastor, existe um padrão para fazer isso? Existe um modelo determinado? Quantas vezes na semana nós temos que fazer um culto doméstico? Olha só, se você não estiver fazendo nenhuma vez, faz uma, já está bom, certo? Combina lá na sua casa um dia e diz: olha, na terça-feira à noite ou na quinta-feira à noite, nós vamos nos reunir em torno da palavra de Deus com a finalidade de adorar o Senhor. E aqui eu quero especialmente falar com os homens que me ouvem, que são cabeça do seu lar, chefe da sua casa. É claro que as nossas esposas podem e devem nos ajudar muito nisso, mas sobre nós pesa essa responsabilidade de sermos o sacerdote da nossa casa, o profeta do nosso lar, aquele que conduz a nossa família na adoração ao Senhor.
Então aqui vai o meu puxão de orelha a todos vocês, homens, que não têm sido diligentes na tarefa de conduzir a família de vocês na adoração ao Senhor. Então há o culto individual, há o culto doméstico ou familiar e há o culto público, que é aquilo que às vezes nós chamamos também de culto solene, ou que nós chamamos de culto comunitário, que é o momento em que o povo de Deus, reunido como uma comunidade, adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando pela mediação de Cristo o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. Eu acabei de ler o texto dos princípios de liturgia, certo? É isso que eles dizem. O culto público é o momento em que o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando pela mediação de Jesus Cristo o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. Então vejam só, irmãos, para início de conversa, culto é um termo que pode se referir a duas coisas diferentes: a nossa obediência a Deus na vida e ao momento em que nós extraordinariamente nos colocamos diante da presença de Deus para adorá-lo. E nesse segundo sentido, ele se refere a três diferentes atividades: a atividade de uma pessoa, a atividade de uma família e a atividade de uma igreja. Por que eu estou dizendo isso? Para deixar claro do que é que nós vamos falar ao longo dessa conferência. Quando eu falar, portanto, amanhã sobre música e sobre oração, quando eu falar, obviamente, dos sacramentos no domingo pela manhã, eu estou falando de que culto? Eu estou falando do culto público, ou estou falando do culto comunitário, do culto da igreja reunida em torno da palavra do Senhor. E é a especificidade desta reunião que fará com que nós extraiamos aqui os princípios que nós queremos levantar quando falamos do culto que agrada a Deus. Nós não estamos falando do culto individual que agrada a Deus, nós não estamos falando do culto familiar que agrada a Deus, nós estamos falando do culto da igreja, ou do culto eclesiástico, do culto solene que agrada ao nosso Senhor. Mas antes de falar sobre o que acontece por ocasião do culto público, quando a igreja se reúne, que é o meu objetivo na segunda pergunta, deixe-me dizer ainda, ou falar duas coisas que me interessam dizer, e eu acho importantes, sobre a relação entre esses dois cultos: o culto da vida e o culto da reunião. Lembra? Culto como obediência, culto como encontro de pessoas. A primeira coisa que eu acho é preciso a gente entender antes de ir para o intervalo, é que, atenção a isso, hein? A presença de um, vou repetir, a presença de um não implica a falta da necessidade do outro. Eu quero que você entenda isso. Isso deveria ser óbvio, mas é importante dizer que frequentemente nós pensamos de maneira contrária. Como é que nós pensamos? Nós às vezes imaginamos que o fato de participarmos do culto da reunião minimiza a necessidade do culto da obediência na vida. Ficou claro o que eu quis dizer? Às vezes, a gente acha que porque a gente vem à igreja no domingo e pede perdão por ocasião do culto público, a gente limpou a nossa ficha para pecar durante a semana, porque a gente vai voltar de novo no domingo que vem para pedir perdão a Deus mais uma vez. Então a gente parece
imaginar algumas vezes que se a gente for com frequência ao culto público por ocasião do domingo, então nós estamos cumprindo a nossa obrigação diante de Deus. E que Deus está satisfeito conosco simplesmente porque a gente acorda cedo, porque a gente se esforça no domingo, tem uma programação na igreja, a gente está lá. Então, às vezes a gente imagina que, por participarmos da reunião, nós estamos livres do culto da dispersão, ou do culto da obediência. E outras vezes nós pensamos o contrário. Nós dizemos assim: poxa, essa semana eu já vivi assim tão santamente diante de Deus. Essa semana eu fiz devocional quase todos os dias. Essa semana eu fiz culto familiar com a minha família 3 vezes, eu que não costumo fazer nenhuma. Assisti uns 2 ou 3 sermões pela internet. Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu nem preciso de culto público essa semana. Dá para faltar o culto do domingo, porque afinal de contas a minha vida espiritual durante essa semana bombou. Então eu não vou ao culto no próximo domingo. Percebe? Às vezes a gente acha que por causa de cumprirmos bem um dos dois, nós estamos quites. E estamos então liberados do outro. E o que eu quero que você entenda é que as duas coisas estão erradas. As duas coisas estão erradas. A presença de um não implica a falta de necessidade do outro. Lembra dos 10 mandamentos? O 2º e o 4º mandamento dizem respeito à reunião, não é verdade? Qual é o 2º mandamento, gente? Vamos ver se esse povo está sendo doutrinado bem mesmo, Tiago. Qual é o 2º mandamento, gente? Eu acabei de ler ele com vocês. Não farás para ti imagem de escultura. Qual é o 4º mandamento, gente? Qual é o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor. Então nós temos 2 mandamentos que dizem respeito ao culto da reunião. Então Deus quer que o seu povo se reúna? Claro! Ele deu 2 mandamentos que dizem respeito à reunião. Mas são quantos mandamentos mesmo? 10. E os outros 8 dizem respeito a quê? Eles dizem respeito à nossa obediência na vida. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, regulam a nossa vida no mundo. Então, Deus deseja que a gente cultue na igreja, mas Deus deseja que cultuemos na vida também. Ao mesmo tempo, não é pouco relevante que entre os 10 mandamentos haja 2 que dizem respeito ao culto. O que isso mostra para nós? Que culto, irmãos, estou falando do culto público agora, tá? O culto da reunião não é um acessório, não é um adendo na nossa vida espiritual. O culto dominical do povo de Deus é essencial ao projeto de Deus na salvação do seu povo. Deixa eu mostrar isso para vocês na Bíblia, só citando algumas coisas. Deus termina de criar a realidade, e aí ele estabelece o Shabat. Para quê? Para que o homem se encontre com Deus. Deus entrega a lei em Êxodo 20, e o sábado vira um mandamento. Quando o povo está caminhando pelo deserto em direção à terra prometida, Deus manda o povo construir para ele uma tenda, chamada o quê? Tabernáculo. Com que finalidade? Que houvesse uma reunião do povo para a adoração ao Senhor. Quando o povo se estabelece na terra prometida, e o tabernáculo, que era um templo móvel, se faz desnecessário, o que Deus manda o povo construir? Um templo. Com que finalidade? Com a finalidade de que houvesse ali reunião. Quando
durante o ministério de Jesus Cristo, comumente nós vemos Jesus Cristo em que lugar? Aos sábados, na sinagoga, outras vezes no templo. O que Lucas diz a respeito de como os primeiros cristãos viviam em Atos dos Apóstolos? Ele diz que eles viviam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando a gente chega nas cartas do apóstolo Paulo, várias orientações são dadas a respeito de quê? Culto da reunião. Lembra 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 14, 15... Paulo dando orientações, quando vocês se reunirem, façam isso ou aquilo, não façam aquilo outro. É o culto sendo colocado em ênfase. E o que tem no Apocalipse o tempo inteiro, irmãos? No Apocalipse, no texto que fala de como viveremos por toda a eternidade ao lado do Senhor. O Apocalipse é cheio de quê? De culto, de reunião para a adoração. E qual é meu ponto aqui? É dizer que reunião de crente no domingo para adorar a Deus, que é o que a gente chama de culto, não é um negócio acessório à vida cristã. E eu estou dizendo isso porque parece que tem muito crente contemporâneo que acha que é acessório. Se o cara tiver um aniversário na hora do culto, ele deixa de ir para o culto e vai para o aniversário. Se por um acaso vai passar um jogo de futebol, que ele acha que é interessante, porque afinal de contas é uma final, é uma semifinal, ele deixa de ir para o culto e vai assistir o futebol. Parece que na nossa mente, o culto é só um elemento acessório que existe, que a gente pode escolher ir, podemos escolher não ir, enquanto o que a Bíblia mostra para nós é que nada substitui este momento em que na companhia dos nossos irmãos nós adoramos o Senhor. Então existe o culto da vida e o culto da reunião, e os dois são importantes. O culto da vida é importante, e o culto da reunião é tão importante quanto o culto da vida. Agora, para encerrar esse primeiro momento, é preciso que nós entendamos que existe uma relação necessária entre o culto da vida e o culto da reunião. Na verdade, essa relação é uma relação de mão dupla, certo? E eu vou apresentar só a primeira via desta relação nesse primeiro momento. Qual é a primeira via? É a via do impacto do culto da vida sobre o culto da reunião. Se você estiver anotando, anote: o culto da vida impacta o culto da reunião. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1. E deixa eu ler com você a partir do versículo 10 até o versículo 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 10 até o versículo 20. O texto diz assim: príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Gente, Deus está bravo aqui, tá? Por que ele está bravo? Porque ele está falando com os líderes do povo dele, do povo de Israel, certo? Povo de Judá. Só que ele chama o povo de Judá de quê? Sodoma. É isso, Deus está nervoso. Sim, se você acha que Deus não fica nervoso, você não conhece Deus ainda, certo? Deus fica nervoso. Se você acha que Deus é esse velhinho de barba branca, que nunca fica bravo, dá tudo o que você quer, etc., é outro Deus com quem você está se relacionando, não é com o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, às vezes, olha para o seu povo e fala assim, ó, príncipes de Sodoma. Ele está nervoso com eles. Escutem a minha palavra. E o que ele vai dizer? Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus.
Ele está nervoso com os líderes, com os príncipes, e está nervoso com o povo também. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Eu não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês comparecem diante de mim, quem requereu de vocês o pisotear os meus átrios? Não me tragam ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e as convocações das assembleias. Está percebendo como é que Deus está irado com o seu povo aqui? Ele está olhando para o povo dizendo assim: quem mandou vocês trazerem animal para sacrificar aqui? Quem mandou vocês entrarem aqui na festa da lua nova? Quem pediu vocês para vir aqui no sábado? E você sabe o que é curioso? É que todas essas coisas, quem havia pedido? Estava na lei. A lei exigia todas essas coisas. E o povo estava fazendo todas essas coisas de acordo com aquilo que a lei exigia. Eles estavam indo lá no sábado, eles estavam indo por ocasião da festa da lua nova, eles estavam levando os animais que Deus havia determinado para o sacrifício. Formalmente falando, estava tudo certo. Mas Deus está olhando para o povo dizendo assim: eu não aguento mais. Eu não aguento receber vocês na minha presença. Quem pediu vocês para virem aqui? Vejam, gente, Deus tinha ordenado um modelo de culto. O povo de Israel estava fazendo o negócio do jeitinho que Deus mandou. Mas Deus está dizendo: estou cansado. Não aguento mais. Aí você pergunta: o que está acontecendo? Por que Deus está nervoso e não está aceitando o culto do povo de Israel? Mesmo que eles estejam fazendo tudo de acordo com aquilo que Deus mandou. Olha a continuidade do texto. Não posso suportar, atenção, essa expressão é muito importante, iniquidade, pecado, associada à reunião solene. Qual era o problema? Não era a forma do culto que estava errada. É que o povo que estava chegando para cultuar a Deus, estava trazendo uma vida de rebeldia. Uma vida que não se esforçava para obedecer a Deus ao longo da semana. E ele continua: as festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim, eu estou cansado de as sofrer. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando vocês multiplicam as suas orações, eu não as ouço. Você consegue imaginar essa cena? O povo adorando a Deus com as mãos estendidas, e Deus fala: não quero ver isso não. O povo fazendo oração, e Deus faz assim, ó. E qual é a razão disso? Ele diz: porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Onde é que estava o problema? Não estava na forma do culto, não estava no tipo de oração que faziam, no tipo de música que cantava, no tipo de animal que trazia. Onde estava o problema? Estava em uma vida desregrada de desobediência a Deus. E Deus então diz: lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Que tipo de coisa eles estavam fazendo? Olha só, irmãos, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos,
defendam a causa das viúvas. E então o Senhor diz: venham, vamos discutir essa questão. Ainda que os pecados de vocês sejam sujos, eu vou purificar esse pecado. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. O que esse texto mostra para a gente? Esse texto mostra para nós que o culto que agrada a Deus, e com isso eu termino esse primeiro momento. Eu estou falando do culto da reunião, certo? O culto que agrada a Deus é uma expressão de uma vida de obediência fora do culto. Nós precisamos entender isso. Que a nossa vida dentro do culto e a nossa vida fora do culto não estão dissociadas. A aceitação do nosso culto por parte de Deus depende, de certa maneira, do culto que nós prestamos a Ele ao longo da nossa vida. E talvez você esteja dizendo: mas pastor, existe alguém que consegue prestar um culto perfeito a Deus na vida, de modo que ele chegue no domingo e então Deus o aceite? É claro que não. Deus só aceita o nosso culto por causa de Jesus Cristo. Aliás, tem uma oração de início de culto que está meio errada, viu, gente? É muito comum a gente, às vezes, orar no início do culto dizendo assim: Senhor, aceita a nossa adoração, porque nós entregamos para o Senhor o melhor que nós podemos fazer. Aceita, porque nós fazemos isso de maneira absolutamente sincera. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Do que vale a sinceridade de um pecador diante de um Deus santo? Do que vale a sinceridade de um pecador diante de um Deus santo? Vale o quê, gente? Vocês estão com medo de falar? Vale nada. Vale nada. A Bíblia diz que é trapo de imundície. Vale nada. Deus não aceita o nosso culto porque a gente se esforçou para fazer bem. Deus não aceita o nosso culto porque Ele é sincero. Embora a sinceridade seja algo importante. É importante que o culto seja sincero, mas não é a nossa sinceridade que o torna aceitável. O que torna o nosso culto aceitável é que Cristo morreu por nós. E agora, quando nós nos apresentamos na presença do Senhor e Ele olha para nós, não é mais a gente que Ele vê. Ele vê o Filho dEle. Aquele a respeito de quem Ele diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, nenhum de nós consegue viver uma vida que atrai o amor de Deus e o favor dEle. Mas todos aqueles que estão em Cristo verdadeiramente se esforçam para obedecer a Deus no todo da vida. De alguma maneira, essas coisas estão relacionadas à nossa justificação e à nossa santificação. Pastor, qual é a oração correta de início de culto então? A oração correta é: Senhor, nenhum de nós merecia estar aqui. Na verdade, nenhum de nós merece estar aqui. Recebe a nossa adoração, não porque nós tenhamos alguma coisa a apresentar ao Senhor, mas porque o Senhor abriu o caminho em direção a Ti, por intermédio de Jesus Cristo, o Teu Filho. Por causa dEle, Senhor, não por nossa causa, recebe a nossa adoração. E aí sim, está correto, porque o culto é mediado por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas isso é assunto para daqui a pouco, depois do intervalo, se Deus quiser. Por enquanto, o culto que agrada a Deus é o culto que é um reflexo
de uma vida de obediência a Ele. Nesse segundo momento, eu vou lidar com a segunda pergunta então, que é, afinal de contas, o que acontece quando nós nos reunimos como comunidade para adorar ao Senhor? E eu já anunciei na minha introdução que eu suspeito que nós precisamos de uma conversão hermenêutica, interpretativa, não é? Na maneira como nós compreendemos essa questão. E a razão é a seguinte: eu suspeito que se nós perguntássemos aos cristãos, ou a maioria dos cristãos, o que acontece no culto público, nós descobriríamos que a maioria deles diria que o culto é um movimento de baixo para cima, ou seja, o culto é uma apresentação para uma plateia de uma pessoa só, como se nós fôssemos os agentes do culto que estão oferecendo alguma coisa a Deus, que é o receptor passivo daquilo que acontece por ocasião do culto público. Nós temos a tendência de ver o culto assim, como alguma coisa que nós fazemos, como alguma coisa que nós construímos, como alguma coisa que nós oferecemos a Deus e que Deus recebe. Bem, não deixa de ser verdade que o culto é composto por um movimento de baixo para cima. Então, o problema não é simplesmente afirmar que existe esse movimento, mas é deixar de perceber que este não é o único movimento que acontece por ocasião do culto público e que nem é este movimento o movimento principal. O que eu quero mostrar para vocês agora, nessa segunda palestra, é que o culto é, antes de tudo, um movimento de cima para baixo, um movimento de Deus em relação a nós. Antes do culto ser algo que nós fazemos e do qual nós somos protagonistas, o culto é algo que Deus faz, do qual nós somos objeto. Essa é a mudança que eu acredito a gente precisa fazer. Na maioria das vezes, quando a gente pensa em vamos ao culto, nós pensamos que nós vamos lá para sermos os atores daquela reunião, para entregar alguma coisa a Deus, que é o receptor passivo dessa reunião. Isso é o que a gente quer dizer quando a gente diz, por exemplo, o culto é para Deus, ou seja, nós estamos fazendo, Ele está recebendo. Eu creio que a gente precisa mudar a maneira como compreendemos o culto. É verdade que existe esse movimento, mas o culto, antes de ser um movimento nosso em direção a Deus, é um movimento de Deus em direção a nós. E deixar de perceber isso, antes de mostrar isso para vocês na Escritura, em primeiro lugar, é assumir uma postura presunçosa, semelhante àquela que Pedro assumiu por ocasião de um evento muito conhecido da caminhada de Jesus com os seus discípulos, quando ele foi severamente advertido. Eu estou me referindo à ocasião do lava-pés, aquela passagem que é, aquele evento que é relatado por João no capítulo 13 do seu evangelho, nos versículos de 1 a 11, quando por ocasião da celebração da última Páscoa, a primeira ceia, Jesus deita água em uma bacia, se cinge com uma toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. Quando a gente aborda essa passagem, é muito comum a gente abordá-la como se ela falasse sobre liderança servil. Esse é o tipo de passagem que a gente usa quando a gente vai falar sobre liderança, e aí a gente usa esse texto como se esse fosse o tema central dela.
Sem dúvidas, existe algo sobre liderança servil que a gente pode aprender nesse texto, mas o tema central desta passagem está longe de ser liderança servil. Na verdade, o tema central deste texto, desse evento, desse relato, é a presunção do coração humano e a necessidade que temos do favor e do poder de Jesus Cristo, nos entregando aquilo com o que nós podemos servi-lo. Deixe-me ler um trechinho do texto e você vai perceber isso. O texto diz assim: quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. E a gente olha para esse cenário e a gente, a princípio, vê em Pedro uma postura humilde, que talvez fosse a postura que nós tomaríamos nessa ocasião. Afinal de contas, Jesus Cristo é o mestre, ele é o Deus encarnado, e de repente ele se cinge de uma toalha, pega uma bacia, começa a lavar o pé chulezento dos discípulos e chega no seu pé chulezento. E aí você olha para Jesus e diz: tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Na verdade, eu é quem deveria lavar os pés do Senhor, e não o Senhor lavar os meus pés. Então, a princípio, a gente olha para essa passagem como se Pedro estivesse tendo uma postura de humildade. Mas a maneira como Jesus responde a Pedro nos mostra que não era isso que estava acontecendo. Porque primeiro Jesus diz a ele: Pedro, você não está entendendo o que está acontecendo aqui, o que eu estou fazendo agora você não está entendendo, eu vou fazer e você vai entender depois. E quando Pedro diz: o Senhor nunca lavará os meus pés, vocês se lembram o que Jesus diz para ele? Jesus olha para ele e diz: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Jesus não nos permite olhar para essa ação de Pedro como um ato de humildade. Porque se o fosse, Jesus teria dito: tá certo, Pedro, parabéns, é isso mesmo. Você chegou à conclusão de que na verdade eu sou o Senhor, você é o servo, então você que deveria lavar os meus pés. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus dá uma bronca nele. Jesus diz: Pedro, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E o Pedrão, que era sempre o cara exagerado do grupo apostólico, então olha para Jesus e diz: uai, se é assim, então me dá um banho de uma vez. Não é isso? Lava tudo, não só os pés, mas a cabeça, lava o corpo inteiro. E aí Jesus olha para ele, eu imagino com aquele olhar doce e paciente, e diz: Pedro, Pedro, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. Vocês estão limpos, mas não todos, porque ele sabia quem era o traidor. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Por que Jesus chama a atenção de Pedro? Porque Pedro tem um ato de presunção. E no que consiste o ato de presunção de Pedro? Imaginar que ele pode fazer alguma coisa por Jesus antes que Jesus fizesse alguma coisa por ele. Ou imaginar que ele tivesse recursos suficientes para oferecer a Jesus, que Jesus não tivesse colocado anteriormente em suas mãos. Quando nós olhamos para o culto como alguma coisa que a gente faz e que Deus recebe, como se nós fôssemos os atores e Deus fosse o receptor passivo, o que a gente está fazendo é assumir a mesma presunção de Pedro, imaginando que a gente tem recursos e condições para oferecer alguma coisa a Deus antes de Deus colocar essas coisas na nossa mão. Eu tenho certeza que você que é pastor, em algum momento já disse na igreja:
Eu estou dizendo isso porque eu já disse muitas vezes. Nós não vamos à igreja para ser servidos. Nós vamos à igreja para... Já ouviram isso? Isso está parcialmente verdadeiro. É parcialmente verdade. Mas algo que é parcialmente verdade é também parcialmente errado. Por quê? Porque sim, nós vamos à igreja para sermos servidos. Pense na imagem do sacramento da ceia. O que acontece por ocasião do sacramento da ceia? Talvez seja o momento em que isso é mais visível no culto público. Deus arma uma mesa de refeição diante de nós. E qual é o alimento? O seu Filho. E então nós, assentados, somos servidos em nossas mãos pelos líderes da igreja do corpo e do sangue do nosso Redentor. E através desses elementos nós somos alimentados e fortalecidos por Deus. Então, veja bem, eu entendo o que pastores estão dizendo, e quando eu disse também algumas vezes, eu acho que eu tinha um entendimento do que estava dizendo, quando eu digo, você não vai à igreja para ser servido, mas vai para servir. Mas nós não podemos dizer isso sem compreendermos anteriormente que aquilo com o que servimos, na verdade, precisa antes ser colocado em nossas mãos, e isso é algo que Deus faz por nós, também por ocasião do culto público. Então, o culto não é primariamente algo que a gente faz e Deus recebe. O culto é, antes de tudo, algo que Deus faz em nós. E tudo aquilo que nós fazemos por ocasião do culto público, nós fazemos como uma resposta àquilo que Deus faz. É por isso que, em geral, em liturgias reformadas, os diferentes momentos litúrgicos são encabeçados pela leitura da Bíblia. Por que eles são encabeçados pela leitura da Bíblia? É porque quem fala primeiro no culto é Deus, não é a gente, certo? É Deus quem fala. E sob o comando de Deus, nós falamos em resposta àquilo que Deus diz. Então, quando a gente não entende isso, nós estamos assumindo uma postura de presunção. É como se nós tivéssemos nas mãos aquilo que entregar ao Senhor. E, na verdade, tudo que nós entregamos ao Senhor é devolução daquilo que Ele já nos concedeu. Mas quando nós temos essa visão, nós também ignoramos um padrão importante em nossa tradição teológica, que é a tradição reformada. Irmãos, qual é a nossa visão a respeito da salvação? Qual é a nossa postura quando a gente fala de soteriologia? Nós somos monergistas ou sinergistas? Nós somos monergistas. Nós acreditamos que a obra da salvação é uma obra de Deus. É verdade que a gente responde a Deus na obra de salvação. Por exemplo, Deus nos regenera. Então, nós nos convertemos. Não está errado dizer que a conversão é um ato nosso, certo? Nós nos convertemos, desde que nós entendamos que isso só aconteceu porque o Espírito Santo antes nos regenerou. A conversão é a nossa resposta à regeneração, ao lavar regenerador do Espírito Santo. Mas nós afirmamos na nossa soteriologia que tudo começa em Deus. Deus faz, e porque Ele faz, nós podemos responder a Ele. Isso está na nossa soteriologia, isso está na nossa epistemologia, na nossa teoria do conhecimento. Por que é possível conhecer a Deus?
Por que é possível conhecer a Deus? Porque Deus se revelou. Se Ele não falasse conosco antes, nós nunca poderíamos conhecê-lo. O que é que diz a teologia do pacto? Teologia da aliança. A aliança é unilateral ou é bilateral? Da perspectiva do seu estabelecimento. É um acordo no sentido de Deus dizer, vamos fazer um acordo aqui, vamos negociar, ou é uma aliança que Deus diz, olha, aqui estão os termos da aliança, vida decorrente da obediência, morte decorrente da desobediência, maldição decorrente da desobediência. Nós cremos que a aliança é unilateral da perspectiva do seu estabelecimento e da sua manutenção. Então, vejam só, na nossa epistemologia, nós acreditamos que começa com Deus e a gente responde. Na nossa soteriologia, nós acreditamos que começa com Deus e a gente responde. Na nossa teologia do pacto e da aliança, nós acreditamos que começa com Deus e a gente responde. Quando chega na nossa liturgia, o que a gente faz? A gente inverte as coisas e imagina que o culto é alguma coisa que a gente faz e que Deus então simplesmente recebe. É como se Deus estivesse lá esperando a nossa apresentação e a gente então vai lá e apresenta para Deus e Ele diz, nossa, como isso foi bonito, gostei desse cântico, ou gostei daquela oração, e assim sucessivamente. Vejam, um reformado, por causa da sua epistemologia, soteriologia, por causa da sua visão da teologia do pacto, não pode pensar culto como um movimento primariamente de baixo para cima. Ele precisa, até porque isso é o que a Escritura ensina, pensar no culto como um movimento de cima para baixo. E eu quero lembrar você algumas coisas que a Bíblia diz a respeito do culto. A primeira delas é que Deus é quem começa o culto. Nós lemos hoje João capítulo 4, no início da abertura dessa conferência. E uma das coisas que João diz é que Deus, aliás, que Jesus Cristo diz e João registra, é que Deus é quem busca os seus adoradores. Jesus Cristo diz, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quando, portanto, nós chegamos em um culto dominical e olhamos para a igreja repleta de pessoas, quem é que trouxe aquelas pessoas para o culto naquela noite? À luz dessa passagem de Jesus Cristo, Deus trouxe as pessoas que ali estão. Não fosse a ação de Deus em nós, nós nunca nos tornaríamos adoradores de Deus. Portanto, Deus é quem começa o culto, buscando aqueles que Ele deseja que se tornem os seus adoradores. Deus não é apenas aquele que começa o culto, mas Deus é aquele que torna o culto possível. Irmãos, vocês já pararam para pensar o que está envolvido no culto, a natureza desse encontro? O culto é o encontro entre duas dimensões de existência. Ele é o encontro entre seres ontologicamente distintos e moralmente distintos. É o encontro da criatura com o Criador. O culto é o encontro do santo com o imperfeito, com o pecador. Esse encontro não pode acontecer sem mediação. Para que esse encontro aconteça, Criador e criatura se encontrem. É preciso que alguém que participa das duas naturezas torne o encontro possível. Como é que Deus fala a nossa língua e nós falamos a língua de Deus nesse encontro entre Criador e criatura? Mais do que isso,
É o encontro de quem é perfeito com quem é pecador. Como é que Deus pode nos receber por ocasião do culto público, sendo Ele santo? Lembra do que Abacuque diz? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Como é que a gente pode entrar na presença de Deus no domingo sendo pecadores e não sermos fulminados pela santidade de Deus, pela grandeza de Deus, pelo poder de Deus, sendo nós pecadores? A resposta é: Deus media esse encontro. Lembre-se, por exemplo, do encorajamento feito pelo autor da carta aos Hebreus no capítulo 10, quando ele diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Por que o culto é possível? Porque Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus e homem. Ele pode realizar esta mediação por causa daquilo que Ele é. E porque Jesus Cristo é aquele que morreu e ressuscitou pelos pecados, Ele pode unir não apenas Criador e criatura, mas Ele pode unir também o santo e o pecador. Então, Deus não apenas começa o culto, mas Deus é quem media o culto. O culto só é possível por causa da pessoa de Jesus Cristo. Mas há uma terceira coisa que eu acho fantástica, fabulosa. Deus não apenas começa o culto, Deus não apenas media o culto, mas atenção, Deus cultua conosco. E talvez você esteja estranhando isso agora, né? Como assim Deus cultua conosco? Irmãos, adoração não é uma atividade primariamente humana. A adoração é uma atividade primariamente divina. E talvez, se você está estranhando, você está perguntando: pastor, o senhor está querendo dizer que Deus adora a si mesmo? Sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. Deus adora a si mesmo. E se você crê no mesmo Deus que eu, você crê num Deus que é ao mesmo tempo uno e múltiplo, certo? Vocês professam crer na doutrina da Trindade, certo? Então isso significa que Deus, embora seja um só, Ele é 3 pessoas. Quando você lê a oração sacerdotal de Jesus Cristo, por exemplo, você lê Jesus Cristo abrindo a janela da eternidade para nos mostrar o que acontecia antes da criação do mundo, e você enxerga ali o Pai glorificando o Filho glorificando o Pai. A adoração não é uma atividade primariamente nossa. E quando nós chegamos na carta aos Hebreus, no capítulo 2, nos versículos 10 a 12, nós temos um texto que... Tem alguém aqui que participa de grupo de música de igreja? Tem alguém que tem pastor chato que olha todas as letras que vão cantar na igreja? Tem? Você nunca mais vai brigar com o seu pastor depois de ler Hebreus capítulo 2, versículos 10 a 12. Atenção. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, então, Deus o Pai, convinha que Deus o Pai, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Quem são os muitos filhos? Somos nós. Aperfeiçoasse
por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Quem é o autor da salvação deles? Jesus Cristo, certo? Eu sei que aqui tem uma questão teológica que parece meio estranha, né? Como é que Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelo Pai? Bem, não é o nosso tema hoje, certo? Vocês perguntam para o reverendo Tiago, depois ele explica para vocês o que é esse aperfeiçoamento do Filho pelo Pai aqui, tá? Então aqui, isso tem que ser explicado, mas não é o nosso ponto agora. O meu ponto é só que vocês percebam, o texto está falando de Deus e da pessoa do Filho, do Pai e do Filho. E agora veja, pois tanto o que santifica, quem é o que santifica? É o Filho, certo? Como os que são santificados, nós, todos vêm de um só, o Pai. É por isso, atenção a esse versículo, que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo, e aí o autor da carta aos Hebreus coloca na boca de Jesus Cristo um versículo do livro dos Salmos. O que Jesus diz? Ele diz assim, a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Quando a igreja está reunida no domingo, louvando a Deus, entoando louvores, cantando ao Senhor, quem é que está no meio dela, louvando a Deus o Pai, segundo o autor da carta aos Hebreus? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Já parou para pensar nisso? Nós não cultuamos sozinhos, nós cultuamos na companhia do nosso Redentor, que se fez um conosco quando se encarnou. Você entende por que aquilo que a gente canta no culto importa? Eu tenho que garantir que eu vou cantar um negócio que quem cantaria comigo? Isso não é brincadeira não, gente. Eu tenho que garantir que Jesus Cristo que está cantando comigo no meio da congregação, cantaria as coisas que nós vamos cantar. Percebe? Deus inicia o culto, Deus media o culto, Deus cultua conosco. O culto não é primariamente algo que nós promovemos, é algo que Deus promove. E a pergunta é, com que finalidade? Basicamente duas, certo? Primeiro, a exaltação dele, a glória dele, certo? Deus deseja ser conhecido como glorioso, então o culto existe para que a glória dele seja demonstrada, ele promove isso para expressar a sua glória, mas há uma segunda, que é sempre subproduto da glória de Deus, que é o nosso aperfeiçoamento, ou a nossa edificação. E aqui, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Essa é a razão pela qual o culto não é, ou pelo menos não deveria ser, um aglomerado de atividades sem nexo, certo? Está se tornando cada vez mais comum hoje cultos cuja liturgia são música e palavra. Já viram isso? Liturgia é música e palavra. Então é assim, é um grupo de louvor lá na frente que canta 40 minutos de cântico desconexo um do outro. Às vezes o primeiro não tem nada a ver com o segundo tem nada a ver com o terceiro tem nada a ver com o quarto. E aí depois vem alguém, prega uns 20 minutos, numa liturgia, num sermão que não tem conexão com aquilo que foi cantado antes, e aí a gente diz, ok, esse é o nosso culto. Irmãos, o culto é a celebração da história da redenção. O culto é, atenção a isso, hein? Um drama, certo? Um drama. Por que a gente não tem teatro no culto? Porque o culto é o drama.
certo? O drama é o culto, no qual nós somos inseridos na história da redenção, para relembrar quem Deus é, quem nós somos, o que nós fizemos na história em relação a Deus, o que Deus fez na história em relação a nós, aquilo que Ele prometeu fazer e ainda fará em relação a nós, e o que Ele quer que nós façamos agora, enquanto esse dia não chegue. Não chega. Para quê? Atenção a isso. Para que nós mantenhamos a consciência da nossa identidade em Cristo, a fim de vivermos no mundo expressando essa identidade. E aqui eu estou mostrando para você que a relação que eu apresentei antes é de mão dupla. Não é só o culto da vida que afeta o culto da reunião. O culto da reunião também impacta o culto da vida, porque o culto, como diz o título dessa palestra, é a escola de Deus. Deixa eu dizer para você o que acontece no culto. Vivendo nesse mundo decaído, nós somos diariamente submetidos a dramas, a rotinas que reclamam a nossa identidade e tentam capturar o nosso coração. Então, por exemplo, a rotina de assistir TV. Ali nós somos afirmados como telespectadores. A rotina de torcer para um time de futebol. E quem gosta disso sabe que tem rotina mesmo, né? Primeiro você liga o pré-jogo, não é verdade? Aí vê os comentários pré-jogo. Aí depois do pré-jogo, tem o jogo. Aí depois do jogo tem o quê? Pós-jogo. Criação, queda e redenção. Tá vendo aí, ó? Aí, ó. É pré-jogo, jogo, pós-jogo. E as mulheres nunca entenderão esse negócio de comentários antes sobre aquilo que vai acontecer, comentários depois sobre aquilo que já aconteceu, e agora tem os caras que vivem comentando os comentários. Já viram isso? No YouTube, na internet, não tem? Os caras que fazem, como é que é o nome? Os reacts. Eles comentam os comentários. Olha a rotina que vai afirmando a gente como sujeito de diversão, homem preparado para se divertir. A rotina de ir às compras, essas mulheres conhecem bem, não é verdade? Ir para o shopping, vai para um shopping. Vocês já perceberam que shopping não tem janela, né? Já perceberam que shopping não tem janela? Por que shopping não tem janela? Porque ele quer que você tenha a sensação de eternidade. Ali dentro o tempo não passa. Você entra de dia, sai de noite. Porque é a tentativa dessa rotina capturando o seu coração como alguém que é consumidor. E nós sabemos como é que o nosso coração tende a ser capturado por isso. Quando a gente está nervoso ou ansioso, nada como um banho de loja com cartão de crédito. Não é verdade? A gente vai, compra, satisfaz o nosso coração e a gente volta para casa dizendo: que bom, me autoafirmei como consumidor. A rotina de ir às urnas como eleitores daqui um dia, não é? Dura rotina. Todas essas rotinas vão capturando o nosso coração e tentando afirmar aspectos da nossa identidade. Elas nos inserem em dramas ou em narrativas. E aí então o que Deus faz? Uma vez por semana, Deus diz a gente: para tudo. Para tudo. Para de trabalhar, para de comprar, para de se divertir, para tudo. Para tudo.
E aí ele nos traz para a igreja e ele nos insere numa rotina. Perceberam que o culto tem uma rotina? Ele começa dizendo quem Deus é. Aí a gente adora Deus. Aí quando a gente percebe a grandeza de Deus, a gente olha para a nossa fraqueza e pequenez. E a gente confessa os nossos pecados. Aí a gente relembra que Jesus Cristo morreu por nós e nos perdoou. E a gente então adora e o louva por causa daquilo que Ele fez. Aí depois de adorá-lo, a gente ouve a sua voz, o comando do Criador ou do Rei que nos amou. E aí depois que ouvimos a sua voz, nós respondemos dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. É a rotina da história da redenção, na qual Deus nos insere para que nós recobremos a nossa verdadeira identidade diante da multidão de vozes que existe no mundo e que são rivais da voz do Senhor a quem nós amamos. O que Deus está fazendo no culto público? Ele está tomando o nosso coração nas mãos para reorientar o nosso coração, inserindo-nos no drama da história dele, que ele deseja que nós façamos a nossa história. Então, o que é o culto público, irmãos? É o encontro de Deus com o seu povo, iniciado, mediado e efetivado pelo próprio Deus, do qual nós participamos responsivamente. O culto é um ato da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos fazendo parte dessa relação que eles tiveram e têm desde toda a eternidade. E sabe o que significa? Que o ato mais importante de um adorador, por ocasião do culto público, é abrir-se para o que Deus haverá de fazer nele. Esse é o ato mais importante. Às vezes a gente sempre pensa naquilo que a gente vai realizar. Na verdade, a coisa mais importante que nós realizamos no culto público é irmos de coração aberto para dizer, Senhor, estou aqui, pronto para que o Senhor faça comigo aquilo que o Senhor quiser fazer nessa ocasião. As músicas que vou cantar, as orações que vou fazer, eu peço ao Senhor que o Senhor me entregue as palavras, bota na minha boca, bota no meu coração, para que eu devolva essas coisas a Ti. Eu não tenho palavras para Te entregar. Então eu vou só repetir as palavras do Senhor, certo? Aquelas que o Senhor já revelou sobre o Senhor mesmo. Eu sou um papagaio. Eu vou repetir essas palavras, entregando de volta ao Senhor. É claro que o papagaio aqui foi um exagero, né? É claro que o nosso coração, a nossa personalidade está envolvida nas palavras que nós oferecemos ao Senhor. Mas o meu principal ato é me abrir para aquilo que o Senhor haverá de fazer em mim. Então, o culto é esse treinamento, onde Deus nos insere para nos edificar e nos fazer crescer. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, mas eu quero encerrar dizendo que a nossa geração precisa aprender isso. Sabem por quê, irmãos? Porque a maneira como nós concebemos o culto, muita atenção a isso, determina o lugar que ele ocupa na nossa vida e a maneira como nós participamos dele. Eu acho, posso estar errado, mas eu acho que pelo menos em parte, a falta de apreço pelo culto público tão comum em nossa geração tem a ver com isso. Se o culto é algo que eu faço, então eu posso deixar de ir. Se hoje eu não quero fazer, então semana que vem eu faço. Ou seja, por que a gente às vezes não tem apreço por esse momento? É porque a gente
não percebeu que o culto é o banquete semanal que Deus prepara para nós, para nos alimentar do seu Filho Jesus Cristo e manter o nosso coração centrado na eternidade. É isso. O culto é isso. E atenção a isso. Eu acredito que muito da corrupção do culto no mundo contemporâneo também tem a ver com isso. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Quando nós vemos o culto como algo que nós fazemos e não como algo que Deus faz, a nossa maior expectativa em relação ao culto é que ele seja sincero, certo? Porque afinal de contas, se a gente está oferecendo algo a Deus, esse algo precisa ser de verdade, certo? Ele precisa ser oferecido sinceramente. Eu já disse a vocês, na outra palestra anterior, que a sinceridade é importante, embora não seja a razão pela qual o culto seja aceito, certo? Qual é o problema de fazer da sinceridade a razão de ser de um culto? É que sinceridade, atenção a isso aqui, e repetição não combinam. Ou seja, quando você começa a repetir muito uma coisa, fazer toda vez a mesma coisa, a sensação que você tem é que você precisa fazer alguma coisa diferente ou alguma coisa maior para que aquilo seja verdadeiro. Certo? É por isso que o povo bota no culto as coisas mais esdrúxulas que a gente vê ser colocada no culto contemporâneo. Porque se eu for na igreja todo domingo para fazer a mesma coisa, vai parecer que não é tão sincero assim. Então eu preciso encontrar alguma coisa que seja mais marcante, alguma coisa que seja mais interessante, alguma coisa que seja maior, porque aí de alguma forma eu vou atrair a atenção de Deus de maneira diferente do que eu atrairia se eu ficasse repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. Irmãos, isso não é cristianismo, isso é paganismo. Porque é o paganismo que diz que Deus é atraído por alguma coisa que você faz. É o paganismo que diz isso. Na verdade, nós somos recebidos por Deus por graça e misericórdia, apesar daquilo que a gente faz. Não é por causa do que a gente faz. Percebeu como é que ter essa visão do culto é perigosa? É isso que faz os caras botar as coisas mais... Esses dias eu vi uma igreja que pendurou um pano desses de circo no meio do momento de adoração e tinha lá uma performance da pessoa que ficava pendurada no negócio, caindo, subindo, durante o culto. De onde é que vem isso, gente? Essas invenções da ideia de que eu tenho que oferecer alguma coisa diferente para parecer que é sincero. Agora, muda o paradigma, certo? Muda o paradigma. O culto é Deus treinando você. A repetição faz todo sentido, não faz? Porque você está participando de culto desde quando? Desde que você começou a ser crente. E até hoje não aprendeu? Não é verdade? Até hoje você ainda tem a tendência de dar ouvidos a outras vozes e abandonar o caminho do Senhor ao longo da semana? Você acha que alguém que treina para fazer cestas de basquete de 3, agora tem de 4 pontos em algumas ligas, aprende como? Aprende por meio de repetição. É isso mesmo. Nós nos tornamos melhores crentes na medida em que nós somos continuamente inseridos na rotina que Deus estabelece. Então é isso mesmo, o culto é isso. Todo domingo você vai lá, aí você vai adorar a Deus, confessar os seus pecados, louvar pelo perdão, ouvir a voz dele e dizer que está lá para obedecer. Aí domingo que vem, você vai fazer o quê, pastor? Você vai voltar, aí você vai contemplar a grandeza de Deus, vai contemplar a sua pequenez, vai ouvir a voz dele, vai dizer que vai obedecer ele.
Aí, outro domingo, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, aí a gente contempla a grandeza de Deus, a gente confessa os nossos pecados, a gente louva porque Ele nos perdoou, a gente ouve a voz dEle e a gente responde a Ele, porque que Ele, dizendo o que a gente vai fazer. E quantas vezes a gente vai fazer isso, pastor? A vida toda, até a gente aprender. E como a gente não vai aprender enquanto não chegar na eternidade, vai ser isso o tempo inteiro. E essa é a nossa alegria. A certeza de que enquanto Deus nos insere nessa rotina, Ele vai treinando o nosso coração para que a gente ouça a voz dEle no meio da vida cotidiana. Então, domingo após domingo, sempre a mesma coisa, para que dia após dia nós tenhamos um coração menos apegado ao mundo e mais apegado ao Senhor. Não se esqueça disso. Domingo, a hora que você vier para o culto, lembre-se, você não está indo para um lugar onde você é o protagonista. Eu que vou oferecer hoje. Eu sou a pessoa que vai oferecer. Na verdade, você vai com as mãozinhas vazias, vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, coloca alguma coisa aqui. Aí Ele vai colocar nas suas mãos. E aí você vai devolver para Ele e vai dizer: aqui está, Senhor, o que Tu mesmo me deste. É isso. Isso é o culto. Mas, pastor, isso não é meio falso, não? Assim, Deus fica feliz com aquilo que Ele nos dá para entregar para Ele? Como é que é a sua experiência no dia dos pais ou no dia das mães? Seu filho de 2 anos tem dinheiro para comprar presente? Ele compra presente com o dinheiro de quem? Com o seu? E quando ele te entrega, você fala: que falsidade. Isso? Não. Você olha e fica feliz, porque aquela é a expressão do coração dele de amor por você. Você entrega o dinheiro, ele compra o presente, ele te devolve, e você derrete todinho, dizendo: muito obrigado por aquilo que você me ofereceu. Então, Deus se alegra quando nós devolvemos para Ele aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. O culto é algo que Deus faz, não é algo que nós fazemos. Esse é o culto que agrada a Deus, o culto no qual Ele é o protagonista, e nós respondemos a Ele de acordo com aquilo que Ele nos oferece. Que Deus nos abençoe. Amanhã a gente volta para continuar falando sobre essas coisas.